é a Difusora. ZYW 676, operando em 93,9 MHz. Canal 230. Rádio Difusora FM. Levando a palavra de Deus para mais de 20 cidades da Alta Paulista, São Paulo. A Prefeitura de Tupi Paulista comunica: os proprietários de terrenos baldios ou não localizados na zona urbana são obrigados a deixá-los limpos, roçados e livres de materiais nocivos à saúde pública. Quem não fizer está sujeito à pena de aplicação de multa estipulado pela legislação vigente, sendo proibido a utilização de fogo como método de limpeza. Roçou, limpou. Prefeitura de Tupi Paulista. Começa agora aqui na Rádio Difusora FM o programa A Voz da Libertação. Programa oficial da Igreja Pentecostal Deus é Amor. E agora 16 horas com 3 minutinhos, horário de Brasília, 16:03, uma boa tarde com a paz do Senhor a você que está nos acompanhando, está na audiência do programa Voz da Libertação. Começa agora mais um quadro Comentando a Bíblia. Quem fala com todos vocês nesta maravilhosa tarde de sábado é o seu irmão em Cristo, Bruno Lopes. E está comigo também pastor Juvenal Barbosa, que estaremos aí abordando vários assuntos. A paz do Senhor, pastor Juvenal. A paz do Senhor, pastor Bruno, a paz dos seus ouvintes. Mais uma vez chegamos até você com Comentando a Bíblia. Fique ligado conosco, porque temos muitas coisas para falar da palavra de Deus. E quando se fala da palavra de Deus, fala de maravilhas, de milagres, de curas e de poder de Deus, né? Realmente, né? Quando nós falamos de Deus, falamos sobre o poder de Deus que é manifesto aí na nossa vida. Pastor Juvenal, vamos iniciando essa programação, vamos iniciando com aquela oração como de costume, para que Deus ele possa tanto dar palavra através de nós, para que também possa alcançar milhares de ouvintes e também internauta, né? Maravilhoso Deus, eterno, bendito Pai Celestial, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos mediante Tua Palavra, mediante as Tuas profecias, aqui no programa Voz da Libertação. Ó Deus, abra nossa mente, abra o nosso coração, para que nós possamos conseguir explicar a Tua Palavra aos ouvintes, aos internautas, aqueles que estão do outro lado do aparelho receptor, aqueles que estão ansiosos para ouvir Tua Palavra, aqueles que estão precisando entender a Tua Palavra. Para isso precisamos do Teu Espírito Santo, para que Ele possa nos revelar a grandeza, a ciência do céu, para que esses ouvintes possam estar atentos mediante a Tua Palavra e que nós possamos ter capacidade pelo Teu Espírito Santo para poder ensiná-los. Abra nossa mente e o nosso coração mediante esta palavra, nesse assunto maravilhoso desta tarde, comentando a Bíblia, pois a Bíblia é a Tua Palavra, Deus, em nome de Jesus. Muito bem, ouvinte, nós iniciamos aí então essa programação, né, esse espaço dentro do programa Voz da Libertação, é o programa Comentando a Bíblia. Nós iremos abordar aqui vários assuntos, né, dentro aí de 2 temas importantíssimos que nós separamos para a nossa realidade. Eu tenho certeza que você será edificado por Deus, que você será abençoado sobremaneira. Você que está nos acompanhando pelo rádio receptor, você pode já nos enviando aí a sua mensagem de texto aqui no WhatsApp. Nós estaremos daqui a pouquinho, ao final aqui do nosso estudo bíblico, nós estaremos fazendo uma oração por você, pela sua família, e nós temos certeza que Deus irá abençoar a sua vida. Você que nos acompanha pelo Facebook, você também pode deixar aí, também pelo YouTube, você pode deixar o seu nome, isso mesmo, deixa o seu nome, o seu pedido de oração, nós estaremos orando por todos vocês, tá bom? Deus abençoa a nossa irmã Carminha Costa, da PDA Panorama, Toledo. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor, irmã Carminha Costa. O nosso irmão Luciano Canhameiro manda a paz do Senhor. Pastor Bruno, ele é de Tupã. O nosso irmão Gilmar Gomes Pinheiro
Peço oração pela minha vida, pela minha vida financeira, saúde, emprego. Nós estaremos orando, tenha certeza, tá bom, irmão Gilmar? Deus, ele tem muita vitória na sua vida. Deus abençoa também o irmão Gilmar Oliveira Martins, manda paz ao Senhor Jesus Cristo. Pastor Samuel também já está conosco, Deus abençoa. O nosso irmão Joel Oliveira também já está conosco aqui. Nosso irmão Luiz Canhameiro diz: a IPDA de Tupã já está aberta 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta-feira. Louvado seja Deus, né, irmão Luciano? Eu creio que você já matou a saudade, está louvando a Deus aí também, né? Deus abençoe o nosso irmão Ayrton Jesus, também está nos acompanhando. A minha mãe também acabou de entrar. Pastor Samuel, manda paz ao Senhor Jesus. Pastor Samuel é locutor aqui também do programa A Voz da Libertação. Bom, bastante gente está entrando, né? Estamos nesse momento com 22 pessoas já nos assistindo aqui pelo Facebook e também pelo rádio, temos também pelo YouTube. Daqui a pouquinho nós estaremos colocando aí os nossos canais para que você possa ser amigo nosso, ser um inscrito nosso e sempre receber os conteúdos através aqui da programação. Pastor Juvenal, sem demora, vamos já entrar no primeiro tema desta tarde. Hoje, o primeiro tema, nós iremos falar sobre 5 razões por que eu devo ler a Bíblia. Um tema importantíssimo, né, Pastor Juvenal? Com certeza, ouvintes. 5 razões por que devo ler a Bíblia Sagrada. Por que devemos ler a Palavra de Deus? Vamos aprender, vamos abordar aqui alguns itens, alguns assuntos sobre 5 razões. Tem muitas razões, mas nós vamos abordar somente 5 razões devido ao tempo. Por que devo ler a Bíblia Sagrada? Ler a Bíblia hoje é você ler um maior tesouro que você pode guardar em seu coração. Bom, então já vamos iniciando aí, já coloquei até no chat aqui já do Facebook. Então, o primeiro tema, 5 razões por que eu devo ler a Bíblia. E a primeira consideração que nós queremos abordar dentro desse primeiro tema, nós devemos ler a Bíblia para ouvir a voz de Deus, né? Toda a Escritura, ela é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar e para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus ele seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra, Pastor Juvenal. Com certeza nós podemos ver no início desse versículo, que está registrado em Timóteo, né? Isso. 2 Timóteo 3, está em 2 Timóteo, está registrada essa passagem bíblica. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Se é inspirada por Deus, porque quando nós lemos a Bíblia, nós ouvimos a voz de Deus falar. Porque quando nós estamos meditando na palavra de Deus, nós estamos ouvindo Deus nos declarar, nos ensinar, ensinar a caminhar na palavra. Porque esse assunto é maravilhoso, ouvinte. Quando 5 razões porque devo ler a palavra de Deus. Segundo Timóteo 3,16, né? Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir e para instruir em toda justiça. Então, quando fala em inspirar, porque vem a inspiração de Deus. A palavra do Senhor é inspirada por Deus. Então, quando nós meditamos, quando nós estamos em casa, estamos em algum lugar ou na igreja, que nós abrimos a palavra de Deus para meditar, para ler, é para que nós ouvimos Deus nos ensinar a como andar na sua presença. E nós temos aqui, né, o primeiro exemplo. Eu quero ler aqui em Gênesis, capítulo 6, a partir do versículo 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vinda perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. E eis que eu desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, e farás compartimento na arca, e betumarás por dentro e por fora com betume. Acabamos de ler Gênesis 6, 13 ao 14. Nós vemos aqui, dentro da primeira consideração, que Noé ele ouviu a voz de Deus quando Deus anunciou o dilúvio, né? Com certeza, Noé é um grande exemplo da palavra de Deus, que ele deu ouvido à voz de Deus. Quando Deus fala com Noé, que ele ouve a voz de Deus,
ele imediatamente começa o trabalho, começa a grande construção, porque ele ouviu a voz de Deus, Deus falando para ele sobre algo que havia de acontecer. Então é bom quando nós damos ouvido à voz de Deus e começamos uma boa obra, um bom trabalho na presença de Deus, pastor Bruno Lopes. Sim, é verdade, porque quando nós ouvimos a voz de Deus, nós somos instruídos, como o pastor Juvenal disse, a toda boa obra. Né? Uma boa obra proveitosa, uma boa obra divinamente inspirada por Deus. E quando nós ouvimos a voz de Deus, a Bíblia chega a pontuar que os planos que Deus ele tem para nós são planos de nos fazer prosperar, não de causar dano. Por isso que na primeira consideração que nós queremos falar das razões para que você deve ler a Bíblia, para que nós devemos ler a Bíblia, é porque nós temos que estar pronto para ouvir a voz de Deus. Com certeza, tem muitas pessoas hoje em dia que eles estão enganados porque eles dão ouvido a outras coisas, outras vozes, e eles não têm força para pegar a palavra de Deus e ler a Bíblia. Portanto, é muito importantíssimo nós pegarmos e lermos a palavra de Deus. Quando eu me converti, eu fui na igreja, ouvi a palavra de Deus, de ouvido na palavra de Deus, na revelação de Deus. E quando eu me converti, imediatamente já comecei a ler a Bíblia, pastor Bruno. Comecei a meditar na palavra de Deus, examinar a palavra de Deus para que eu pudesse chegar num conhecimento pleno, num conhecimento maravilhoso. Então é importante a pessoa na sua casa, não importa se você é obreiro da igreja, se você é membro da igreja, se você é católico, para descobrir os segredos de Deus, para descobrir os mistérios, os enigmas de Deus, é preciso ouvir a voz de Deus. E como ouvir a voz de Deus? Abrindo a Bíblia, examinando a Bíblia, meditando na palavra de Deus. E a segunda consideração que nós temos, o porquê nós devemos ler a Bíblia, é porque ela contém vida. É para que nós venhamos ter vida, o que está escrito em Mateus 4:4. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Com certeza, porque a Bíblia ela é vida, né? É uma palavra muito especial quando Jesus replica contra o inimigo, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quer dizer, a palavra de Deus ela é vida, e vida com eficácia. E vamos ver aqui o que em Josué capítulo 10, versículo 7 fala sobre esta questão, porque quando nós falamos da vida, estamos falando de conquistas, né? Porque a vida ela foi nos dada e nós devemos, dentro da vida, devemos ter as nossas conquistas. Vamos ver o que diz aqui Josué 10, a partir do versículo 7. Josué partiu de Gigal com todo o seu exército, inclusive com seus melhores guerreiros. E disse o Senhor a Josué: não tenha medo desses reis. Eu entreguei perdão nas suas mãos, e nenhum deles conseguirá resistir a você. Depois de uma noite inteira de marcha desde Gigal, Josué os apanhou de surpresa, e o Senhor o lançou em confusão diante do povo de Israel, que lhe impôs grande derrota em Gibeon. E os israelitas os perseguiram na subida para Bet-horon, e mataram por todo o caminho, até Azeca e Maqueda. Enquanto fugiam de Israel na descida de Bet-horon para Azeca, do céu o Senhor lançou sobre eles grandes pedras de granizo, que mataram mais gente do que as espadas do povo israelita. No dia em que o Senhor entregou os amorreus, os israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: Sol, para-se sobre em Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. E o sol parou, e a lua se deteve até a nação vingar dos seus inimigos. Como está escrito ali no livro também de Josué. O sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes e nem depois houve um dia daquele, quando o Senhor atendeu um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Nós vemos aqui a obra gloriosa e maravilhosa que o nosso Deus fez para que o seu povo viesse conquistar e viesse ter vida.
Com certeza, quando fala de mortandade aí, sobre que o inimigo foi derrotado, confundido. Quando fala de mortandade, quando nós lemos a palavra de Deus hoje, nós sabemos que Paulo disse que é uma guerra entre nós mesmos, entre a carne e o espírito e a carne. A nossa carne é a luta para a inclinação do pecado, e o espírito inclina para que tenhamos vidas e vida em Cristo Jesus. Quando essa passagem de Josué no passado, ela fala de mortandade, que o inimigo foi morto, o inimigo foi confundido, faz nós mortificar a nossa própria carne. E quando nós estamos examinando a palavra de Deus, nós entendemos que Romanos fala que a carne inclina para a carne, para as coisas da carne. E quando a nossa carne inclina para as coisas da carne, podemos dizer que nossa vida espiritual ela vai lá embaixo. Ela fica sufocada, né? Sim, verdade. E quando nós lemos a palavra de Deus, que descobrimos a vida de Deus, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Quando a palavra nos dá vida, nós mortificamos as obras carnais, esse exército do nosso próprio corpo que luta contra o espírito. Nós mortificamos e temos vidas espirituais na presença de Deus. É verdade. Nós vemos então que a Bíblia ela contém a vida para nós, né? As conquistas que muitas das vezes você pode estar tendo dificuldade, né? E nós encontramos muitas dificuldades ao longo do nosso caminho porque nós não examinamos as Escrituras, porque não buscamos nela o que a Bíblia diz, porque ela contém ter salvação, né? Seja a salvação na mais plena, né? Que é a salvação a alcançar o reino celestial, há também a salvação do seu problema, do aperto que você está passando, de uma dificuldade, de uma direção. Então é interessante e importante nós estarmos conectados com Deus através da sua palavra, porque a Bíblia ela vai nos proporcionar vida. Mais uma consideração que nós queremos falar, a importância de nós estarmos sempre ali lendo, meditando na palavra de Deus, é porque ela vai iluminar o caminho, como diz Salmo 119, a partir do versículo 105 da palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nós vemos que a palavra de Deus ela vai trazer para nós esta luz, essa direção a qual nós acabamos de falar, que você precisa ter para que a sua vida venha engajar, você venha progredir, você venha dizer, eu tenho contentamento, porque Deus tem feito e fará grandes obras na minha vida. Com certeza, ouvintes, com certeza, pastor Bruno Lopes, quando nós lemos a Bíblia, encontramos luz. Quem é a luz? O próprio Deus, o próprio Espírito Santo, o próprio Jesus. Ele clareia, ele nos tira os nossos pés das trevas, porque tem pessoas que ele não meditam na palavra de Deus e andam numa vida de escuridão, numa vida de cegueira espiritual. Mas quando nós meditamos na palavra, nós enxergamos a luz, aquele buraco, aquela coisa aquele laço que está armado para nos derrubar, para nos prejudicar. Mas quando nós estamos na meditação da palavra, a luz de Deus, ela nos livra daquele perigo, nos livra daquele problema, daquela escuridão. Como o salmista frisou muito bem, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra, Senhor. E nós vemos aqui em Daniel capítulo 2, a partir do versículo 14, algo que vai abrir o nosso entendimento sobre esta consideração. Daniel capítulo 2, a partir do versículo 14. Mas quando Arioque, o chefe da guarda real, veio para os levar, com muita sabedoria e bom senso, Daniel dominou a situação perguntando por que é que o rei está assim tão zangado e o que se passou. Então Arioque lhe contou tudo o que acontecera. Daniel pediu uma audiência com o soberano e disse-lhe: dai-me um pouco de tempo e eu contarei o sonho que você teve e o seu significado. Depois Daniel ele voltou para sua casa e expôs a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, e toda esta situação. E pediram a Deus do céu que lhe mostrasse misericórdia, dando-lhe a conhecer esse sonho misterioso, para que não tivessem de perder a sua vida juntamente com todos os outros. E naquela mesma noite Deus contou a Daniel numa visão
o que o rei tinha sonhado. E Daniel louvou a Deus do céu. Louvado seja o nome de Deus por toda a eternidade, porque só Ele tem a sabedoria e todo o poder. Tudo o que se passa nesse mundo está sob o seu controle. Ele remove governantes dos seus lugares e põe outros no poder. Ele quem dá sabedoria aos sábios e inteligência aos homens cultos. Só Ele pode revelar os mistérios que ultrapassam a compreensão humana, conhecendo tudo o que não está revelado, porque Ele é a luz. As trevas não são obstáculo para Ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus, dos meus antepassados, porque me deste inteligência, capacidade e ainda me revelaste nessa visão o sonho e o sentido desta visão. Nós vemos que Deus ele trouxe a luz a Daniel e o livrou da morte sobre a questão do que Deus ele revelou o sonho que Nabucodonosor teve, a qual Nabucodonosor ordenou que os sábios da Babilônia descobrissem o que ele sonhou e desse a interpretação, algo que jamais foi feito por algum rei. E nós vemos que Deus ele deu a luz a Daniel, trouxe a Daniel o sonho que o rei sonhou e ainda por cima o seu significado, vendo aí, pastor Juvenal, que Deus ele sempre tem essa luz que vai nos salvar dos momentos difíceis da vida. Com toda certeza, porque vejamos que o profeta Daniel, ele teve essa interpretação porque ele foi examinar Deus, ele foi buscar a luz de Deus. E quando se examinamos a Deus, porque até o salmista Davi disse assim na sua palavra, guardei a tua palavra no meu coração para me não pecar contra ti. E o Daniel ele deixou um grande exemplo quando ele foi, quando pediram para ele interpretar o sonho. Daniel primeiro ele foi consultar a Deus, buscar a luz de Deus. E muitas vezes nós estamos em algumas dúvidas e queremos fazer as coisas precipitadamente. Nos equivocamos, né? Equivocamos, esquecemos de, em primeiro lugar, examinar a palavra. Talvez nós ouvimos coisas e não examinamos a palavra e acabamos sendo iludidos por coisas que nós ouvimos. Esquecemos que a luz da revelação está na palavra de Deus. Está na palavra de e Deus. Todos nós temos o direito de examinar a palavra de Deus, descobrir a luz de Deus, para que nós possamos interpretar sonhos, interpretar coisas, enigmas, pela palavra e a luz da palavra de Deus. E nós vemos algo importante aqui, que Daniel, a sua oração de louvor a Deus, após ele receber as instruções de Deus, né? Versículo 22 diz, só ele pode revelar os mistérios que ultrapassam a compreensão humana. Então nós vemos muitas em situações que nós queremos tomar decisões com o nosso próprio entendimento, com a nossa própria força, e aonde a própria Bíblia ela menciona que o sábio que se alegra ou confia na sua própria sabedoria, ele se trupicará. Né? Então nós vemos que Deus, ouvinte, ele tem a luz que vai trazer direção para a sua vida. E eu encontro essa luz lendo a palavra de Deus. Por isso que é importante nós estarmos sempre meditando no conteúdo das Escrituras Sagradas, porque a Bíblia ela não é um simples livro que fala de algo só. Não, a Bíblia ela fala sobre todas as coisas da vida. Para qualquer problema que você esteja enfrentando na sua vida, a Bíblia ela tem solução. Por quê? Porque ela é a boca de Deus, é o próprio Deus que manifestou através dos homens, através do seu trabalhar maravilhoso na terra, e instruiu para que fosse escrito. Então nós devemos ter sim essa sempre dedicação em poder ler a Bíblia. Nós temos aqui mais uma consideração, é a penúltima consideração para nós já entrarmos já no próximo tema, tá bom? Mais uma razão porque nós devemos ler a Bíblia para vencer o pecado, o que diz Salmo 119, versículo 11. Escondi a sua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Eu quero fazer a leitura também no que diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1, quando Paulo teve acesso ao conhecimento da verdade,
e essa verdade lhe proporcionou uma mudança de vida. Olha o que está escrito em Atos capítulo 9, versículo 1. E Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que encontrasse alguns daquela seita, quer seja homens, quer seja mulheres, e os conduzisse preso a Jerusalém. E indo a caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu a voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és o Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu te faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Nós vemos aí, pastor Bruno Lopes, que esse assunto agora que nós abordamos sobre guardar, ler a Bíblia para não pecar contra Deus, contra a palavra. Nós vemos que quando nós estamos examinando a palavra, é quando o salmista Davi disse: guardei tua palavra no meu coração para me não pecar contra ti. É muito importante nós frisar que esse assunto é tão importante, que quando nós estamos lendo a palavra de Deus, nós estamos descobrindo os nossos defeitos, estamos descobrindo nossos erros. Como o apóstolo Paulo, ele, até o atual momento, quando ele não teve aquele encontro com Cristo, ele andava numa vida errada. Ele achava que estava certo, mas ele estava errado. Ele achava que estava fazendo algo certo, mas ele estava em trevas. E quando Paulo ele passou a ter aquele encontro maravilhoso com o próprio Jesus, que é a própria palavra de Deus, quando nós deparamos com a palavra, quando nós deparamos com a Bíblia Sagrada, nós descobrimos que nós estamos fazendo muitas coisas erradas, mas quando nós deparamos com a palavra, nós começamos a examinar a palavra de Deus, nós começamos a guardar a palavra no coração. Ela vai trazendo revelações profundas. E quando nós passamos a guardar a palavra no coração, de verdade, nós fugimos do pecado. E algo interessante, trazendo aqui na conversão de Paulo, é porque as duas ações, né? A primeira, quando ele ouviu o Senhor Jesus instruiu a Paulo: levanta, vai à cidade, e lá te será dito o que convém fazer. E após esta primeira ação do Senhor se manifestando na vida de Paulo, a partir desse momento, Paulo começou agora um mergulho dentro das Escrituras Sagradas, né? Ele começou a mergulhar quem era Jesus, o que queria realmente Jesus, qual foi a vontade de Jesus, começou a entender a história da manifestação de Jesus. Então nós vemos que após Jesus falar com Paulo, a segunda ação foi o quê? Vai para a cidade e lá te será dito o que convém fazer. E nós vemos que tinha homens preparados, Deus enviou homens capacitados, instruídos, cheios do Espírito Santo, para conduzir e receber Paulo e ensinar o que ele devia fazer. A partir daquele momento, a segunda ação era o quê? Era estudar. Era compreender as Sagradas Escrituras para o que Deus ele tinha na vida de Paulo. E há situações que você precisa nesse momento que mergulhar nas Sagradas Escrituras, entender a vontade e o querer de Deus para a sua vida, porque Deus tem coisas tão grandiosas que ao seu coração ainda não chegou, mas é preciso que você se prepare. Nós vemos que Paulo ele foi um grande pregador do Evangelho, mas o princípio de Paulo foi o convite de Jesus: vai para a cidade, ou seja, vai se preparar, né? Deus enviaria ferramentas, pessoas, conteúdos, situações para que Paulo aprendesse, e depois que Paulo aprendesse, ele pudesse usar todo o poder que foi lhe conferido através da palavra de Deus. Com certeza. Por que erramos? Por que muitas vezes tropeçamos? Porque não examinamos a palavra de Deus.
Nós sabemos que quando nós entramos na Bíblia, o Espírito de Deus ele nos impõe a nos ensinar. Porque, se não me falha a memória, em João, no Evangelho de João 3, versículo 19, se não me falha a memória, capítulo 3, versículo 19 de João, fala que o Espírito de Deus, ele tem as 3 funções, de convencer o mundo do pecado, do juízo e da justiça de Deus. E quando nós mergulhamos na palavra de Deus, o Espírito Santo ele vai nos revelando Sim. as coisas erradas e as coisas certas. E nós vamos nos ajustando, né? Com certeza, nós vamos ajustando, vamos colocando a nossa vida em ordem pela palavra de Deus, porque para vencer o pecado, como foi abordado esse item aí, é preciso, ouvinte, para vencer o pecado, dominar o pecado, colocar um cabresto no pecado, tirar o pecado da sua vida, é preciso nós lermos e entendermos a palavra de Deus constantemente. Vamos aqui entrar agora no 5º item, já para encerrar esse primeiro tema. Nós estaremos entrando no 2º tema. Vai deixando o seu nome, daqui a pouco nós estaremos orando por todas essas pessoas que estão nos acompanhando, tá bom? O 5º item, a 5ª consideração a qual nós devemos ler a Bíblia é para ter um encontro com a esperança. Romanos 4,4 diz: ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Lucas 7, 12-14 fala sobre a questão daquela mãe que estava com a sua vida destruída e sem esperança. Vamos ler aqui comigo? E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo ao Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam paravam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. Então, a 5ª consideração que nós falamos aqui, a importância de nós estarmos lendo a Bíblia, é que ela vai trazer para nós esperança, assim como ela trouxe para aquela mulher viúva e vendo ali o seu filho sendo sepultado. Com certeza a palavra de Deus ela nos traz esperança, né? A esperança está na palavra, a esperança da salvação, a esperança de uma vida plena. Quando fala-se em vida plena, fala-se nessa vida você tem a presença de Deus e na outra vida eternamente com Deus. E aí, quando nós meditamos na palavra do Senhor todos os dias, cada vez que nós examinamos a Bíblia, eu mesmo leio a Bíblia todo dia. Todo dia eu sempre tenho um tempinho para dar uma examinada na palavra, até mesmo aquele próprio versículo que eu examinei no dia anterior, no dia seguinte eu volto, dar uma recapitulada, para que eu possa compreender e entender a luz de Deus e a minha esperança aumentar na glória de Deus, porque quando nós meditamos na palavra de Deus, nós temos esperança de vitória, esperança de vencer na vida, esperança da vida eterna. É só examinar a palavra de Deus, aquelas lágrimas de tristeza, como essa mulher, ela estava chorando uma lágrima de tristeza, uma lágrima de morte, mas não sabia ela que a esperança dela estava no portão da cidade. Quando nós lemos a Bíblia, Jesus Cristo é a nossa esperança viva e a nossa grande vitória. Portanto, ouvinte, nós falamos aí do primeiro tema, já estamos aqui estourando no horário para o encerramento do primeiro tema, para nós entrarmos no segundo tema, tá bom? Nós vamos ouvir agora um louvor com Débora Miranda, Deus de Israel, e após o louvor nós já estaremos entrando aí no segundo tema. Nós estaremos separando um espaço, nós queremos orar por todos vocês que estão nos acompanhando, tá bom? Deus abençoe a nossa irmã Margarete Ferraz, que está nos assistindo, o Fabiano Miguel diz glória a Deus. Deus abençoe o nosso irmão Fabiano Miguel, a nossa irmã Daiane Dias, está pedindo aqui oração, Daiane e Adriano, nós estaremos orando, tá bom, irmã Daiana? Deus abençoe a nossa irmã Elenir, né? Dores horríveis na cabeça, peço oração, irmão Elenir, fique conosco, nós estaremos orando, tá? Mas o decorrer desse ensinamento da palavra de Deus, tenha certeza que Jesus ele vai te curar, tá bom? Nosso irmão Luciano Canhameiro, glória a Deus, aleluia, Deus é bom, mas Jesus é maravilhoso, com toda certeza. Deus abençoe também a nossa irmã Fabiana Silva, sempre está conosco aqui. Deus abençoe, irmã Fabiana, que Deus possa também abençoar a sua vida através da palavra, tá bom? Deus abençoe também a nossa irmã Marcileida Silva. Boa tarde, irmã Marcileida, Deus abençoe.
Nosso irmão Rodolfo de Jesus, manda a paz do Senhor. Pastor Juvenal Barbosa, Deus abençoe. Nosso irmão Rodolfo de Jesus sempre está conosco. Ayrton Jesus, maravilha, Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Nosso irmão Ayrton, Minas Gerais, né? Pastor Rivail Silva, Cabana, Minas Gerais. Pastor Henrique de Contagem, Minas Gerais. Deus abençoe todo o povo mineiro aí. Deus abençoe a nossa irmã Carmen Alves. Agora 16 horas 37 minutinhos. Vamos ouvir um louvor. E após o louvor nós já estaremos entrando aí no segundo tema. É um tema muito importante também para o nosso crescimento espiritual. Débora Miranda cantando Deus de Israel. Israel, Jeová, meu Senhor, Shalom, Adonai, Shalom. Senhor de Israel, quero ver teus sinais, Shalom, Adonai, Shalom. Senhor de Israel, faz de mim teu sinai. Quero resplandecer. Oh Deus de Israel, faz tremer este altar. Tua glória descer, me entrego em total comunhão. Ó Deus de Israel, quero tanto te ver, é teu todo meu ser. Senhor de Israel, faz de mim teu sinai, quero resplandecer. Ó Deus de Israel, faz tremer este altar que ouve o teu falar. Senhor de Israel, faz de mim teu sinai, quero resplandecer. Ó Deus de Israel, faz tremer este altar que ouve o teu falar. Este altar que ouve o teu falar. Senhor de Israel, faz de mim. Débora Miranda cantando Deus de Israel. Quero resplandecer. Ó Deus de Israel, faz tremer. Deus abençoe também o nosso pastor Paulo Sérgio, pastor responsável pela nossa sede setorial aqui da cidade de Dracena, interior de São Paulo. Também está nos acompanhando aí. Deus abençoe a nossa irmã Nádia Santos. Ela manda a paz do Senhor Jesus. Pastor, apresenta o meu esposo Célio com problemas no joelho. Nós iremos apresentar, tá bom, Nádia Santos? Deus abençoe a nossa irmã Olívia Feitosa, o nosso irmão Antônio, a nossa irmã Margarida, irmã Geici. Deus abençoa também a nossa irmã Laurentina, também está nos acompanhando aí. O nosso irmão Evandro aqui de Dracena também está acompanhando aí a programação. Pastor Juvenal, vamos já entrar agora no segundo tema
desta tarde nós iremos falar, já colocamos até aí no chat do Facebook, nós vamos falar sobre andar na presença de Deus, pastor Juvenal. É um ótimo assunto, uma ótima abordagem, pastor Bruno Lopes, que você abordou para essa tarde. O primeiro foi excelente, 5 razões porque devo ler a palavra de Deus, a Bíblia. E esse assunto, andando na presença de Deus, é uma abordagem muito maravilhosa, porque andar na presença de Deus é algo maravilhoso, né? Sim, verdade. Vamos aqui então fazer a primeira leitura. Nós vamos até ser um pouquinho mais rápido nesse assunto. Por causa do horário, nós queremos separar um espaço de tempo que nós queremos orar. Você que ainda não deixou aqui o seu nome, o nome da sua família, vai deixando. Nós temos o prazer de orar por você. Igreja Deus e Amor é uma igreja missionária. Andar na presença de Deus, vamos entrar agora no segundo tema. Vamos ler aqui em Gênesis 17 primeiro, que diz: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. A primeira consideração que nós queremos falar dentro de andar na presença de Deus é que aqui Deus ele se revela a Abraão. Qual é o caminho da perfeição? E todo aquele que crê em Deus e está buscando conhecê-lo mais, também receberá esta verdade. Ou seja, a perfeição é andar na presença de Deus. Nós vemos aqui em Salmos 139, 1 ao versículo 12, 139, 1 a 12, que diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras o meu pensamento, esquadrinha, examina atentamente o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda que a palavra me não chegou à minha língua, e tu, Senhor, já conhece tudo o que eu quero falar. Então, a primeira consideração que nós falamos aqui sobre andar na presença de Deus é estar pronto para Deus, né, Juvenal? Com certeza, porque não adianta nós querer esquivarmos. Quando nós fazemos uma falha, um erro, nós queremos que Deus concorde com nossos defeitos, com nossos erros, com nossas falhas, nossos pecados. Deus não é assim. Quando nós praticamos alguma coisa que erramos, se nós confessarmos a Deus com honestidade, que nós temos o nosso defeito, e sermos perfeitos nas nossas palavras diante de Deus, como ele disse para Abraão: anda na minha presença e seja perfeito, né? E a perfeição de Deus é maravilhosa. E quando nós sabemos que nós temos que nos corrigir diante de Deus, é maravilhoso, porque Deus está entendendo nós. Nós procuramos cada vez mais nos corrigir diante de Deus, nos aperfeiçoarmos. Aí nós estamos com toda certeza se aperfeiçoando e andando na presença de Deus. E Deus, como diz o salmista, Deus nos sonda. Não adianta nós queremos escondermos de Deus, porque Deus ele nos sonda todos os dias. Principalmente ele sonda o coração do homem. Conhece todas as coisas, como o salmista Davi disse, né? Antes que você fale alguma coisa, Deus ele já sabe tudo o que você quer falar. A segunda consideração em andar na presença de Deus: ninguém se esconde de Deus. Ninguém consegue fugir da sua presença, ele está em todo lugar. Ou seja, andar com Deus, ouvinte, e você internauta, é não querer se esconder de Deus. Vamos ver o que diz em Gênesis 3, a partir do verso 8. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença de Deus, ali entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou Adão e disse-lhe: aonde estás? E ele disse: ouvi a tua voz no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te disse que estava nu? Comeste tu da árvore que eu te ordenei que não comesse? Então nós vemos, Juvenal, ouvintes e você internauta, que andar na presença de Deus é não querer se esconder de Deus. Nós vemos que a partir do momento que Adão e Eva eles transgrediram o limite imposto por Deus, eles quis se esconder de Deus, e na verdade toda a humanidade ela tem que correr para Deus,
não de Deus, né? Com certeza nós vemos que Deus ele fez uma pergunta muito sábia, muito inteligente, porque Deus é perfeito. Deus ele vendo a situação de Adão querendo se esconder de Deus, que não tem como, né? Não tem como. Não tem como o homem se esconder. Você pode fazer sua casa nas mais altas montanhas, nas profundezas do inferno, no fundo das águas. Você pode fazer sua casa onde for, fortaleza debaixo das pedras. De Deus ninguém jamais pode se esconder. E nós vemos que Deus fez uma pergunta muito pontual. Adão, Adão, aonde tu estás? E essa pergunta ela prossegue para toda a nossa vivência. Verdade, né? Deus perguntando aonde nós estamos, que posição que nós estamos, o que nós estamos fazendo. O que estamos fazendo? Então, como Enoque, né? A palavra do Senhor diz que Enoque andou na presença de Deus perfeitamente, e tanto é que Deus o tomou para si, né? Então, se nós queremos andar na presença do nosso Deus, não devemos esconder de Deus, muito pelo contrário. Se você erra, se você errou, se você transgrediu, se você fez algo que feriu a boa e agradável vontade de Deus, não queira se esconder, se apresente diante de Deus. A Bíblia chega a pontuar, confesse, né, a sua transgressão. É melhor confessar do que querer se esconder, né? Exatamente, confesse a sua transgressão. Quando Jesus ele se manifestou à terra, ele viveu a vida do homem. Ele soube o que é fome, ele soube o que é frio, o que é calor, o que é cansaço. Ele entende o homem, né? As pessoas não entendem as outras pessoas, mas o nosso Deus ele entende. Então, andar na presença de Deus, jamais se esconda de Deus. Se apresente a Deus todos os dias, em todos os momentos, e não importa a circunstância. Terceira consideração, em Filipenses 4:6 diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo. Porém, seja conhecido diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graça. Para andar, ouvinte, internauta, com Deus, é preciso confiar em Deus e no sustento que Deus ele promoverá e tem provido para a sua vida. Eu quero ler também em Gênesis 1:2, que fala: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e farei uma grande nação, e abençoarei-te, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Então nós vemos que para andar com Deus, é preciso confiar que Deus, ele proverá para nós o sustento necessário a qual você precisa. Você já imaginou, pastor Bruno e ouvintes, se Abraão não tivesse confiado na promessa que Deus fez para ele? Jamais ele tinha conquistado o que ele conquistou, né? E jamais ele seria quem ele foi. Quem ele foi. Não seria lembrado. Porque ele preferiu andar na presença de Deus, segundo a palavra de Deus. E quando ele obedeceu a voz e entrou na presença de Deus, você pode ver que ele foi beneficiado por Deus, e Deus chamou ele até de amigo. E isso acontece conosco. Muitas vezes Deus quer tirar nós de uma situação que nós estamos vivendo. Ele fala para nós: sai desse lugar, vai para outro lugar. Faça isso, examine a minha palavra. Faz um jejum, faz uma oração, levanta de madrugada. Aí nós não obedecemos a voz de Deus, para nós sair daquela posição que nós estamos. Aí nós não entendemos porque muitas vezes nós padecemos. Mas quando nós damos ouvido à voz de Deus, nós passamos a andar e obedecer e caminhar na presença de Deus. Esse Deus tão maravilhoso, né? O que fica explícito sobre a situação é que quando Deus ele fala para você vai, é porque já está tudo preparado. Com certeza, tudo organizado por Deus. Exato. E o que entra em divergência, o que afeta o nosso sistema de confiança é essa questão: eu vou, mas o que me espera? Então esse pensamento, eu vou, mas o que me espera, é o pensamento que vai conflitar com a sua fé. Por quê? Porque se Deus ele falou para você vai, certamente já está tudo preparado. Quando Deus, não separamos aqui no contexto do estudo, mas conforme o Espírito Santo de Deus está revelando, nós vamos agregando aqui dentro do corpo da mensagem. Veja bem, quando Deus ele falou para Elias: sai daí,
e vai para onde eu te enviar. Aqui estamos falando de Elias, né? Porque Jezabel levantou-se uma grande perseguição contra Elias. A Bíblia fala que para onde Deus enviou, ali tinha água, e Deus já tinha ordenado os corvos ali que trouxessem alimento para ele. Ou seja, Deus falou, vai. Não era para ele se preocupar com o que ele haveria de comer, beber. Até mesmo o povo de Israel, quando saiu do Egito, Deus falou para eles, vocês estão libertos do cativo, vocês estão libertos da aflição, não precisa se preocupar com o que vocês haverá de comer, de beber, o que será provido para você, porque isso é responsabilidade de Deus. Deus, ele tem as suas responsabilidades com o homem, e o homem também tem as suas responsabilidades para com Deus. Então, andar com Deus, eu preciso confiar no sustento, e a responsabilidade de Deus é que ele nos sustentará, porque está escrito na palavra de Deus. Para a gente já entrar no próximo, pastor Juvenal, quem anda por um caminho. Agora, quem anda na presença de Deus, anda no caminho de Deus. Com certeza, e sabemos que quando nós estamos na presença de Deus, o próprio Jesus Cristo, ele é o nosso pão diário. O dia de amanhã não é nosso, o dia de amanhã é de Deus. Então significa que se o dia de amanhã pertence a Deus e nos dá o hoje para nós, e nós estamos na presença dele, no dia de amanhã o pão diário está garantido para qualquer pessoa que está na sua presença, né? É verdade. Vamos entrar agora na quarta e na última consideração. Nós temos aí, pastor Juvenal, 2 minutos para comentar esta quarta consideração, e nós já estaremos orando, tá bom? Você que não deixou o seu nome, deixe o nome. Nós queremos separar aí um tempinho para orar por você. A quarta consideração é: esteja pronto e sempre disposto à boa obra. Isso é importantíssimo para andar na presença de Deus. Nós vemos o Senhor, né, chamando ali Levi para andar na sua presença, Lucas 5, 27 a 28. E depois disto saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe, segue-me. E ele, deixando tudo, levou e o seguiu. Eu quero concluir também, pastor, agregando aqui o que diz em Lucas 4, 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e a restauração da vida aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar um ano aceitável. Nós vemos nesta quarta consideração, pastor Juvenal, que é preciso que eu esteja sempre disposto à boa obra e pronto para esta boa obra que Deus ele me escolheu. Com certeza temos que estar preparado, prontíssimo para as missões, preparado para ouvir a voz de Deus, preparado para sempre estar na presença de Deus. E quando Deus falar vai, nós vamos. Quando Deus falar fica, nós fica. Quando Deus falar faz, nós façamos para a obra dele. Temos que estar pronto. Como nós abordou aquele tema, por 5 razões porque devo ler a Bíblia. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, se encaixa esse item que foi lido agora. Quando nós estamos meditando na palavra de Deus, ouvinte, pastor Bruno Lopes, nós estamos preparados para toda boa obra. Como quando Deus fala vai, nós estamos preparados. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Tem um culto na igreja. Aí os obreiros estão na igreja, os pregadores estão tudo na igreja, os obreiros da igreja, os cooperadores, até o membro que esteja meditando na palavra de Deus. Aí o pregador, ele falta naquela noite, o pregador vai pregar aquela noite. Aí o dirigente da igreja chama um obreiro da igreja. Aquele obreiro que ele chamou de surpresa, aquele obreiro tem que estar preparado para a boa obra, preparado para assumir o altar e ministrar uma palavra maravilhosa. Então nós temos que estar preparados, prontíssimo para as missões desse grande Deus. E quando nós falamos isso, falamos em todas as áreas, pastor Juvenal, já vamos orar. Estamos falando, esteja preparado para ser um bom esposo, esteja preparado para ser uma boa esposa, um bom filho, esteja preparado para ser um bom e um excelente funcionário. E eu tenho certeza que você andará na presença de Deus. E Deus ele dirá para você o mesmo que ele que disse para Abraão: seja perfeito na minha presença. Ande na presença de Deus e Deus ele te conferirá esta perfeição de servir a ele. Agora 16 horas e 56 minutos, vamos deixar aqui as saudações
de paz aos nossos irmãos. Deus abençoe a nossa irmã Solange Marques. Deus abençoe. Ela manda: ore por mim e Célio e minha família. Nós vamos orar agora, tá bom, irmã Solange? A Lidiane Guarez está conosco também. Marlene Rezende: a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, irmã Marlene, seja bem-vinda, tá bom? Nossa irmã Regina Farias: a paz do Senhor Jesus. Sou de Fortaleza, em Ceará. Peço que ore por mim e meus filhos João Paulo, Luiz Fernando e por toda a minha família. Nós estaremos orando. Tá bom, irmã Regina Farias? Deus abençoe a nossa irmã Nádia Santos. Vamos orar por você, tá bom, irmã Nádia? A nossa irmã Maria de Souza Mesquita: paz do Senhor Jesus, irmãos. Escuta, tô na escuta aqui. Bênção aprender e meditar nos ensinamentos da palavra de Deus. Realmente, Deus abençoe o nosso irmão Wellington também, a sua esposa Maísa, que também nos acompanha aí na programação. Pastor Juvenal, vamos agora orar. Vamos separar esse tempo, nós queremos orar por você, temos certeza que as bênçãos de Deus estarão derramando sobre a sua vida. 16 horas 54 minutos, você está ouvindo o programa Voz da Libertação, espaço comentando a Bíblia nesse momento. Convidamos você a orar conosco. Maravilhoso Deus, eterno Pai Celestial, nós abordamos os assuntos da Tua Palavra. Agora, mediante esta palavra que foi ensinada, essa palavra que foi falada aqui sobre o Senhor, sobre a Tua presença, sobre a Tua grandeza, eu peço que os ouvintes sejam abençoados pela Tua palavra, pelo Teu nome santo, Teu nome poderoso. Ó Deus, que nenhum ouvinte possa ser confundido, mas que possam ser abençoados por intermédio do programa Voz da Libertação. Em cada momento que eles abrirem a palavra do Senhor e examinar, que o Teu Espírito Santo possa revelar a grandeza do céu, a esperança eterna na vida deles. De uma forma maravilhosa, todos os ouvintes, ó Deus, está em Tuas mãos. Eu entrego todos os ouvintes mesmo em Tuas mãos, em nome de Jesus. Senhor, nós temos certeza que o Senhor tem provido através da Sua palavra, através da confiança que esta pessoa tem depositado nas Tuas mãos. Meu Deus, nós estamos aqui dispostos e esse ouvinte também está disposto. Esta pessoa que mesmo com enfermidades no seu corpo, e o Senhor tem visto todas essas pessoas fazendo os seus pedidos agora, mesmo com enfermidade no seu corpo, ó Deus, se dedicou a ouvir os ensinamentos da Sua palavra. Senhor, eu não posso fazer nada, mas aquilo que eu posso, eu farei, que é anunciar o Seu nome. É como nesse momento, sobre a autoridade da Sua palavra, e como ministro da Sua palavra nesse momento, ó Deus, eu venho orar pelas curas, pelas libertações, pelos resolvimentos de causa. Que o Senhor, meu Deus, possa, através da fé desse ouvinte, desse internauta, desta pessoa que clama, que pede misericórdia, está há anos, meses, dias clamando por uma causa, por uma solução, por uma direção, ó Deus, eu apresento nas Tuas mãos e eu tenho certeza que esse ouvinte, que esse internauta, esta pessoa, ela não será enganada, muito menos, ó Deus, o Senhor deixará esta pessoa órfã, pois está escrito na Sua palavra, que o Senhor enviou o Seu Espírito Santo, o Senhor deu virtude aos Teus servos, para que em Teu nome operasse sinais e maravilhas. Cura, Deus, levanta, opera, liberta o oprimido, restaura o casamento, fortalece a vida, a saúde. Meu Deus, livra dos acidentes, dá livramento nas estradas, mares e ares. Ó Deus, nós apresentamos nas Tuas mãos e temos certeza, na Sua providência, que esta pessoa que estava enferma já não vai estar mais. Esta pessoa que estava angustiada já não está mais, porque chuvas do Senhor têm sido derramadas através da Sua palavra que edifica, que salva e que liberta. Senhor, esteja em nosso meio, sim. Nós estamos abrindo a porta do nosso coração. Estamos abrindo as portas do nosso lar para que o Senhor venha operar, para que o Senhor venha libertar, tirar das drogas, repreender todo o mal agora e para todo sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Agora 17 horas, agora com mais um minutinho, já chegamos ao final de mais uma programação. Você está ouvindo o programa Voz da Libertação, espaço comentando a Bíblia todo sábado, a partir das 16 horas. Esperamos você no próximo sábado, eu tenho certeza, com um conteúdo interessantíssimo para que você seja abençoado por Deus. Pastor Juvenal, foi um prazer poder estar trabalhando com você aqui nesta tarde. A paz do Senhor.
Para mim também foi um grande prazer, pastor Bruno Lopes, de falar mais uma vez com esse povo abençoado que está do outro lado nos ouvindo. Que a paz do Senhor Jesus Cristo reine em cada coração e a paz do Senhor, pastor Bruno Lopes, que todos os ouvintes fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar a cada lar, a cada família. Deus abençoe você, ouvinte, fica nesta perfeita e doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que está nos acompanhando pelo rádio, pela internet, não desligue, você vai agora, temos culto do lar, diretamente do Templo da Glória de Deus. Deus abençoe e fique nesta doce paz do Senhor. De rodillas está sollozando por pena y dolor, recordando está. Esta é a Difusora ZYW 676, operando em 93,9 MHz. Canal 230. Rádio Difusora FM. Levando a palavra de Deus para mais de 20 cidades da Alta Paulista, São Paulo.